Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da alegria, o Deus da esperança, o Deus da misericórdia. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Neste mês de junho, tivemos a alegria de celebrar as festas dos santos, festas populares. Mas também pensamos nos santos em Santo Antônio, em São João Batista, em São Paulo, em São Pedro, como pessoas. Poderíamos dizer assim, Santo Antônio histórico. O Santo Antônio que viveu aqui neste mundo como homem, como pessoa. Também São Paulo, São Pedro, enfim, e São João Batista. Hoje nós queremos pensar em São Paulo, também São Pedro. Na pessoa de Paulo, quem foi Paulo? A sua importância no cristianismo, a sua importância na teologia. São Pedro, a sua importância na igreja, o que ele deixou para nós de herança, a obediência a Jesus, até a sua ingenuidade, poderíamos dizer assim, a sua santa ingenuidade, que foi tão bonita, que retratou tanto a intimidade de Jesus com Pedro. Vamos pensar primeiro então em São Paulo. Quem foi Paulo? Uma pessoa de origem, de cultura romana. São Paulo nasceu no meio dos romanos, na cultura dos romanos, vivendo um estilo de vida, é claro, coincidente com a sua cultura. Desde criança, ele viveu vendo seus pais, o seu meio, vivendo o Império Romano. Um império governamental, um império político, um império que lutava para dominar um povo. Então São Paulo foi preparado para isto, para ser um dominador, a favor do império. Tanto é que ele chegou a ser um oficial do exército romano. É bom a gente pensar também que naquele tempo haviam vários grupos religiosos, zelotas, saduceus, fariseus, enfim, várias pessoas, vários grupos, os judeus, o judaísmo, grupos religiosos que não tinham essa tendência natural de acreditar no Cristo, como São Paulo veio acreditar depois da sua conversão. Então eu quero pensar primeiro neste homem, no jovem Saulo, o Saulo de Tarso, o seu nome de antes da conversão. Um atleta, Paulo era um atleta inclusive, era uma pessoa muito culta. Ele estudou na escola de Gamaliel, que era uma faculdade. Paulo era, sem dúvida, o mais letrado. Ele, segundo a Bíblia, segundo a história, a tradição, é o único que cursou um curso superior. Claro que naquele tempo já tinha quem tinha curso superior. E Paulo era um dos que tinha curso superior, estudado na escola de Gamaliel. Portanto, uma pessoa pronta para o mundo político. Mas não foi isso que Paulo quis. Houve um momento marcante na sua vida, um momento em que ele teve que ser radical, ele teve que tomar novo caminho, totalmente contrário àquele caminho que lhe havia sido preparado. A conversão de Paulo, a mudança de vida de Paulo, marca a história da igreja. Eu fico pensando, o que seria da igreja sem Paulo? Aí já convertido, O que seria da teologia sem Paulo? Como que esse homem, os seus exemplos, as suas viagens, as suas conquistas, as comunidades descobertas, enfim, Paulo soube ser o começo da igreja, A sua importância lá no Concílio de Jerusalém, a sua cultura, aquela cultura que ele trouxe lá da escola de Gamaliel, ela foi importante sim no concílio, juntamente com Paulo, com Pedro,
com Barnabé, com Silas. Então, Paulo soube aproveitar o que ele tinha, ele doou o que ele tinha, tudo o que ele tinha, para ser alicerce, pilar da igreja. E ele tinha mais pessoas, né? Entre eles, o grande amigo Barnabé. Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou filho da exortação. Teve um trabalho muito bonito. Estranharam quando Paulo foi convertido. Os outros apóstolos, aqueles que conviveram com Cristo, acharam assim esquisito, né? Paulo chegar com tanta fé, com tanta coragem. Eu imagino Paulo, esse homem de muita corajoso, né? Cheio de vontades de trabalhar, entusiasmado, eufórico. Eu penso que Paulo assim, de fato era. Ele tinha essa euforia pelo cristianismo. Aí Barnabé teve que dar um jeito, né? Teve que chegar e preparar o ambiente para Paulo no meio dos 12. E Barnabé fez isso muito bem. Interessante que depois que ele foi para Jerusalém e foi acolhido pelos demais apóstolos. Depois de convertido, Paulo demorou 3 anos para conhecer Pedro. Não foi logo de imediato. Ele viveu as suas experiências, ele se preparou. A cultura de Paulo era muito grande, né? Claro que esse é fruto dos seus estudos, da sua vontade de conhecer o cristianismo. Claro que ele buscou conhecer, pesquisou, né? E se tornou o grande apóstolo. O grande apóstolo. Uma história bíblica que fundamentada. Em todos os seus escritos, São Paulo deixa assim para a gente certezas, né? Ele fundamenta os primeiros caminhos da igreja, né? As primeiras investidas, santas investidas da igreja. Portanto, nasce de Paulo o embasamento para a teologia. Eu acho bonito, até hoje, muitos bispos, quando vai fazer, por exemplo, vai ordenar um padre, ele busca lá em São Paulo um trecho, né? Um pensamento teológico. Os teólogos, leio sempre, né, artigos de teólogos, eles sempre buscam uma referência, uma premissa teológica no pensamento de Paulo. Me impressiono com isso. Como que um homem que não foi formado no ambiente de cristão, né, teve tanta sabedoria para 2000 anos depois ser citado, ser lembrado por grandes teólogos, né? Portanto, eu vou repetir o que eu já falei. O que seria a teologia sem Paulo? Os grandes, por exemplo, Karl Rahner, foi considerado o teólogo do século XX. Ele busca muito lá em São Paulo, né? Como que isso é bonito, como que isso fascina todos nós por São Paulo. Paulo e a visão de pastoral de conjunto. Hoje se fala muito nisso. Os bispos, os padres, especialistas em eclesiologia, quer dizer, em história da igreja, especialistas em igreja, né? Eles pensam muito, hoje falam muito na pastoral de conjunto, né? Juntar as pastorais, ter maior sintonia entre as pastorais, né? São Paulo já fazia isso muito bem. Aliás, é referência para isso. Tanto é que ele usou-se de muitas pessoas. Eu não quis ser sozinho, não fazer tudo sozinho, não. Podemos pensar em Silas, Barnabé, Priscila, Águida, Luzia, enfim, São Paulo buscou muita gente, né, para fazer os seus trabalhos, para organizar a sua ação pastoral, né? Também a ideia de formação de comunidades. Como que isto é forte? Paulo entendeu, e até hoje esta é a ideia, que deveria formar comunidades, pequenas comunidades. Por quê? Porque o Evangelho, a mensagem do Cristo, deve alcançar todos os lugares, por menores que sejam. E é uma forma de estruturar a igreja, né? Dom Moacir,
que é bispo emérito de Porto Velho, no ano de 2009, fez uma colocação muito bonita. Me lembro até hoje, né? Já são 6, 7 anos que Dom Moacir falou isso. Ele pensou lá em 2009, na 12ª Intereclesial da SEBS, ele falou sobre isso, que a SEBS hoje é um pouco daquilo que São Paulo fez. A SEBS, as comunidades eclesiais de base, hoje levam o Evangelho, levam a discussão do Evangelho, levam o profetismo, a alegria a tantas comunidades, embora enfrentam tantas dificuldades. Parece que até nisso continua a mesma coisa. São Paulo teve sérias dificuldades para instalar as suas comunidades, desafios, prisões, foi preso. Ainda hoje, as SEBs também enfrentam dificuldades, né? Mas segundo Dom Moacir, arcebispo emérito de Porto Velho, tem a ver, né, essa vontade de formar comunidades. A igreja precisa de valorizar. Aqui na nossa diocese de Divinópolis tem uma história também muito bonita de Dom Cristiano Portela de Araújo Pena, nosso primeiro bispo diocesano. Ele tinha essa preocupação também de formar pequenas comunidades. Na zona rural, se tivesse as 5, 6 casas, ia lá, escolhia uma pessoa para ser o dirigente, né? E ali ele formava uma comunidade de fé. Coisa bonita. Ideia de São Paulo, né? Coisas de São Paulo. São Paulo escreveu muito, falou muito, mas eu queria fazer uma sugestão para você que está me assistindo, para que você entendesse assim o coração, o tamanho do coração de São Paulo, da bondade de São Paulo. Ele escreveu uma carta a um amigo, Filémon, ou se quiser, Filemon. Acho que fica mais fácil falar Filemon. O certo é Filémon. Era um amigo de São Paulo. Filémon, um dia, mandou prender um escravo seu, chamado Onésimo. E por coincidência, acho que é divina providência também, Onésimo ficou na mesma cela que estava preso São Paulo. E aí, Paulo carinhosamente acolheu o escravo Onésimo. E Onésimo saiu primeiro da cadeia do que Paulo. Paulo era preso pelo Evangelho, porque pregava o Evangelho. Olha que coisa, o Onésimo saiu primeiro. E aí São Paulo deu uma carta para Onésimo. Falou que leva lá no Filemon, ou Filemon, e entrega essa carta para ele. É a coisa mais bonita que eu já vi. Como que São Paulo intercede pelo escravo. Pede a Filemon para que perdoe a ele, que recupere ele, que não faça com que ele vá para a cadeia, mas que dê a ele esperanças, que construa um homem novo, né? E é interessante, ele fala assim, ó, terminando a carta, ele fala assim, se eu te deu algum prejuízo, põe na minha conta, eu te pago. Que coisa bonita, que coração de homem que entendeu o Cristo. Onésimo era um escravo, era um marginalizado, era um pobre, um sofredor, né? Mas Paulo intercede por ele, a Filémon. Eu queria que você desse essa carta, procure na sua Bíblia. Não é muito simplesinho, porque é uma folha só, é uma carta, né? Mas é fácil você, procurando, você vai achar lá, né? A carta de São Paulo a Filémon, ou Filemon. Você verá essa história com mais detalhe, a história do escravo Onésimo, que foi salvo. São Paulo fala que ele é filho dele, ele é filho porque ele criou ele de novo, né? Ele educou ele deu a ele a esperança, ele mostrou a importância de se servir e de se viver um Deus. Então, Onésimo foi um agraciado por São Paulo. Eu gostaria que você conhecesse essa história tão bonita na Bíblia. É 1 hora de prazo no máximo, você verá, você vai conhecer. Por isso, terminando este nosso programa, terminando esse estudo sobre São Paulo, eu queria deixar essa mensagem para você, que nós saibamos, como São Paulo, usar
nossas capacidades, nossos jeitos, os nossos recursos, para que o reino de Deus aconteça, para que a teologia possa fundamentar as decisões da igreja e nossas também, né? É muito bom servir a Deus entendendo o que é servir, para que servir, em função de quê, né? São Paulo nos mostra isso com clareza. No nosso próximo programa, estarei falando sobre São Pedro, outro grande pilar da igreja, né? Portanto, continuemos estudando as histórias bonitas que a Bíblia tem, que os santos têm, para nos ajudar, para alimentar mais a nossa fé. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.